reflexão nessa noite. Teremos esse momento devocional, em seguida estaremos tendo a nossa assembleia ordinária nessa noite. Você que está nos acompanhando também através da internet, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 8. Provérbios 8, nós iremos ler do versículo 22 ao versículo 35. Nessa noite, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a sabedoria de Deus. Vamos observar algumas características dessa sabedoria e assim aprender um pouco mais do Deus a quem adoramos, a quem servimos. Então, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo de número 35. Meus irmãos, nessa parte aqui, o sábio, ele personifica a sabedoria, e essa sabedoria passa então a se comportar como uma pessoa que está com Deus, que mostra onde estava, e à medida que o texto vai nos mostrando e nos falando dessa sabedoria, a gente vai aprendendo mais do nosso Deus e mais do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a manifestação da sabedoria de Deus, né? Então, diz assim o texto sagrado, Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 35, quem encontrou diga amém. Amém. Diz assim a palavra: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava lá, eu estava com Ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem pega contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Meu Deus, em Tua presença te pedimos nesse instante que essas palavras que ressoaram em nossos ouvidos encontrem lugar em nosso coração. Pai, queremos aprender mais de Ti, quem Tu és, da Tua sabedoria, Pai, para que possamos Te amar e nos relacionar contigo da forma correta. E eu te peço nessa noite, fala ao nosso coração, dá-nos entendimento e também, Deus, alegra o nosso coração por saber quem Tu és, meu Pai. Assim eu te oro, peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, todos nós somos tendenciosos a achar que nós podemos viver uma vida feliz sem considerar Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, o pecado nos ilude com a ideia de que é possível o homem alcançar a plenitude da sua vida, a sabedoria na sua vida, sem atentar para o que Deus diz, né? E é muito tolo, é tolo como alguém que não precisa, acha que não precisa da experiência alheia para poder se conduzir da forma correta aqui nessa vida. Meus irmãos, toda sabedoria vem de Deus, e eu queria meditar com vocês sobre essa sabedoria que aqui é personificada e nos revela muito do nosso Deus, daquilo que o nosso Deus faz, daquilo que o nosso Deus diz e ensina. Irmãos, essa sabedoria
quando olhamos nas Escrituras, ela é manifestada de uma forma bastante especial no nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o que acabamos de ler aqui fale da sabedoria que esteve na criação e que está na criação, para quem quiser enxergar e conhecer um pouco mais do poder do nosso Deus, mas a palavra nos mostra que Cristo Jesus é a revelação especial de Deus, em quem está a sabedoria de Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele diz assim, observe na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Nesse texto, Paulo vai nos mostrar, irmãos, que Jesus é a sabedoria de Deus. Ele diz assim, 1 Coríntios 1,30, mas vocês são dele, de Cristo, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você poderia perguntar, de que forma Cristo se tornou a sabedoria de Deus para nós? Meus queridos irmãos, nós tínhamos um problema a ser resolvido. E qual era o problema? O pecado em nós. Sabedoria é também a capacidade de resolver alguns problemas. E Deus, vendo a nossa condição de pecado, Deus ele resolve o nosso problema com muita sabedoria. O que é que Ele faz? Ele não só nos castiga, Ele não só castiga o nosso pecado, Ele também se torna a oferta. Ele toma sobre si a nossa condenação, irmãos. Ele sofre perfeitamente, sem ter pecado, mas carregando os nossos pecados para que possamos estar em paz com Ele. E o que é isso? Senão a sabedoria de Deus manifestada. Porque Deus ele simplesmente não pede de você e Ele não vai castigar você por conta dos seus pecados, porque mesmo que você fosse castigado pelos seus pecados, você não teria como estar em paz com Ele. Então Deus faz o quê? Ele sofre no nosso lugar através do seu Filho. E isso revela, como Paulo diz aqui, a sabedoria de Deus, ali no que Ele faz através de Jesus. Cristo, portanto, meus irmãos, é a sabedoria de Deus encarnada. A sabedoria que aprendemos do nosso Deus, nós aprendemos não contemplando a criação apenas, mas olhando para Jesus e aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo a vida que o nosso Deus ele nos dá. Meus irmãos, sendo assim, eu gostaria de meditar um pouco mais com vocês nessa noite sobre algumas características dessa sabedoria de Deus e que vão nos mostrar um pouco mais de quem é o nosso Deus. E conhecendo mais o nosso Deus, conseguiremos conviver com Ele e manter um relacionamento harmonioso com o nosso Senhor. É como alguém que está ali flertando, paquerando um outro alguém. Quando você é adolescente, jovem, e você começa a namorar, você passa muito tempo ouvindo o que o outro tem para dizer, porque você quer conhecer um pouco mais dele, um pouco mais dela, E à medida que você conhece ela um pouco mais, você sabe como agradá-la, não é assim? Se você escuta o que é que ela gosta de comer, e de repente você leva ela para sair, você não vai levar ela para comer uma comida que ela não gosta, porque você já tem conhecimento do que ela gosta, Isso é sabedoria, E aí, irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, também é assim. Deus, ele se revela na palavra, e à medida que nós vamos conhecendo um pouco mais do quem é o nosso Deus, nós podemos nos relacionar com o nosso Deus de uma forma diferente. Nós faremos aquilo que o nosso Deus se agrada, aquilo que o nosso Deus quer de nós. Então, eu gostaria de refletir com vocês sobre as características da sabedoria de Deus nessa noite. Então, vejamos aqui o que é que esse texto nos revela. Primeiramente, irmãos, a sabedoria de Deus é eterna. Não é uma sabedoria temporal dessa existência, é uma sabedoria que sempre existiu e sempre vai existir. Irmãos, essa sabedoria estava com Deus antes que o mundo viesse a existir. E antes que essa existência, antes que houvesse céu e terra, mar, aves, animais, seres humanos aqui nessa existência, a sabedoria já existia. E aí, observe comigo o versículo 22, o que diz. O sábio diz, a sabedoria diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Ou seja, quando é que Deus possuía a sabedoria? Antes que Ele formasse qualquer coisa. E aí nós percebemos que a sabedoria é o quê? É eterna.
que a sabedoria não é dessa existência, ela não tem essa característica que nós temos de sermos passageiros, efêmeros aqui. A sabedoria de Deus permanece, de maneira que quando nós perscrutamos e buscamos entender um pouco mais da sabedoria do nosso Deus, nós percebemos, irmãos, que aquilo que Deus planeja e faz é eternamente, eterno, irmãos, eterno, porque os pensamentos dele revelam essa característica do nosso Deus. Meus irmãos, Cristo estava com Deus antes da fundação do mundo, e isso aponta para nós a sabedoria que é o próprio Jesus. Lá em João capítulo 17, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, João 17, versículo 5. E agora, ó Pai, Jesus orando, né, ao Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Ou seja, antes que o mundo viesse a existir, a sabedoria já estava com Deus. E quem era essa sabedoria, irmãos? Quem era? O próprio Cristo, irmãos. Como Paulo vai dizer no texto que lemos, Jesus é a sabedoria de Deus, o Deus a quem servimos. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é a sabedoria encarnada. É a sabedoria que aqui o sábio Salomão já falava sobre ela. Mesmo antes dele ter vindo a esse mundo, ele já estava aqui apontando para essa sabedoria que se revelaria no nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ora ao Pai e pede ao Pai, né, que glorifique Ele com a glória que Ele teve antes que o mundo viesse a existir, porque Jesus é a sabedoria eterna do nosso Pai. Meus queridos irmãos, a sabedoria do mundo, ela é passageira, ela é efêmera, né? Muita coisa aqui dessa existência, irmãos, vai ficar nessa existência. Quando o mundo aqui se acabar, quando todas as coisas forem transformadas, irmãos, a gente vai perceber como a vida é efêmera, é passageira. Mas aquilo, irmãos, que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, não passa, permanece. E algumas coisas vão permanecer, e eu poderia aqui arrolar para você alguma dessas coisas, como por exemplo, a verdade. A verdade, irmãos, não passa, permanece. O amor não passa, permanece, irmãos. Porque tudo isso são atributos de Deus, e Deus é eterno, assim como a sua sabedoria é eterna. Meus queridos irmãos, é a sabedoria de Deus que devemos buscar. O crente deveria ser um caçador daquilo que permanece para sempre. A gente deveria estar todos os dias procurando e nos doando e buscando com todas as nossas forças aquilo que permanece. Mas perceba como a gente, né, muitas vezes é movido a morrer até por coisas que são passageiras. Um dia desse eu ouvia o relato de um homem que tinha um único celular, e quando esse celular foi roubado, ele tentou agredir o meliante lá, o assaltante, e quando aquele assaltante foi agredido, ele descarregou um revólver em cima da pessoa, né, desse homem, e esse homem morreu. Você olha, irmãos, o homem entregou a sua vida por um celular. Irmãos, como é fútil, né? Como é fútil você dar aquilo que é mais precioso da sua vida por algo, irmãos, que não vai durar nem alguns anos, porque com a obsolescência programada dos objetos hoje, com 5 anos ele já não tem mais utilidade. Meus queridos irmãos, a sabedoria de Deus que nós devemos buscar é uma sabedoria que permanece. Isso quer dizer, em termos práticos, comece aqui agora a buscar aquilo que vai estar com você pela eternidade. Ou seja, busque as virtudes de Deus, busque a Deus, porque Deus permanece. Todas as demais coisas vão passar. Toda a beleza e esplendor do seu corpo, da sua juventude vai passar. Como diz a palavra, né? Seca-se a erva e cai a flor. Mas a única coisa que permanece é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, busquemos a sabedoria de Deus. Busquemos aquilo que vai nos acompanhar pela eternidade, aquilo que não vai nos deixar. Portanto, irmãos, a sabedoria do nosso Deus é a sabedoria eterna, ela é eterna. Mas ainda observemos outra característica dessa sabedoria. Primeiramente, ela é eterna, mas aqui o sábio também vai nos mostrar que essa sabedoria, ela é manifesta na criação.
Irmãos, quem quer aprender a sabedoria de Deus, e aí essa sabedoria que eu estou falando aqui é uma sabedoria geral, ou seja, crente e descrente pode observar um pouco dela e perceber a Deus, né? Essa sabedoria ela se manifesta na criação. É o que a gente chama em teologia da a graça comum de Deus. É Deus revelando e dando conhecimento de si mesmo para qualquer pessoa através daquilo que Ele criou. Como diz o salmista lá no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Mas aí eu queria que você observasse comigo aqui nessa passagem, porque essa passagem vai nos mostrar que a sabedoria estava lá no ato da criação com o nosso Deus. E aí, meus irmãos, diz assim, a partir do versículo 27. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens. O que é isso? Ato da criação. Deus criando os céus e a terra, Deus criando as nuvens, a sabedoria estava lá. E Ele diz, quando estabelecia as fontes do abismo. O que é isso? Quando Deus estabelecia as águas profundas, os lençóis freáticos na criação, a sabedoria estava lá. Meus irmãos, Ele continua dizendo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. É curioso isso, porque se você chegar ali na praia de Cabo Branco, você vai perceber que a onda vai vir, quebrar, e ela vai chegar até um determinado ponto e de lá ela não passa. E todo dia ela faz esse círculo, né? O mar sobe, depois desce, mas nunca sobe a ponto de inundar toda a face da terra. Só aconteceu isso uma vez no dilúvio, e não acontecerá mais, segundo a palavra de Deus, né? Deus assim estabelece. Mas quem é que estabeleceu os limites para que aquela água não passe dali? Quem foi que estabeleceu os limites para que a onda se quebre e ela chegue até um determinado ponto e dali volte e ela não inunde as coisas? Segundo o que o sábio está aqui contemplando e dizendo para nós, foi a sabedoria de Deus quem estabeleceu, irmãos, essas regras, esses princípios na criação. De maneira que quando o homem, ao contemplar um pouco mais a forma como a criação está organizada, ele pode contemplar o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Paulo entendia muito bem disso, e ele diz assim lá em Romanos, observe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20. Diz assim, Romanos 1, 19 a 20. Olha que texto maravilhoso. Diz assim, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, não tem essa historinha no final de tudo de alguém dizer, mas eu nunca ouvi falar de Deus. Porque existe uma proclamação de Deus na criação. Porque o homem guiado pelo pecado, ele faz o quê? Ele transforma a criação no Criador. Ele olha para o céu, admira a grandeza do sol, e ao admirar a grandeza do sol, ao invés de dizer, existe um Criador poderoso que fez esse sol, o que é que ele faz? Ele se prostra e adora o sol, comete idolatria, né? Comete idolatria. Paulo está dizendo que todos são indesculpáveis, por quê? Porque Deus está dizendo, olhem para a criação e vocês vão perceber mais do meu poder, vocês vão saber um pouco mais dos atributos que estão em mim, a minha eternidade, a minha divindade, estão aí para vocês poderem enxergar. Meus queridos irmãos, a sabedoria de Deus se manifesta na criação. As leis postas na criação são fruto dessa sabedoria. Cada forma na criação revela a sabedoria do Criador. É espetacular o que Deus fez no seu corpo, irmãos. Tem coisas no seu corpo que a gente olha assim e diz, meu Deus, quanta sabedoria há, né, em detalhes que o Senhor colocou. Né, você, por exemplo, achar que a unha do dedo mindinho não tem utilidade nenhuma, mas tem.
Mas tem, irmãos, tem utilidade. Seus cabelos estão aí também, né? Cada detalhe do seu corpo está ali porque Deus, com essa sabedoria que nós estamos aqui meditando nela, estava lá colocando, para que você pudesse, ao contemplar o seu próprio corpo, você pudesse louvar a Deus e dizer: Senhor, quanta sabedoria existe em tudo que Tu fizeste. Meus irmãos, assim como um quadro revela a visão de um artista, a criação é o quadro de Deus, pelo qual podemos ver muito do nosso Deus, né? Às vezes as crianças chegam em casa, né, com um desenho, e aí às vezes um rabisco de um lado, um rabisco do outro. Se você tem neto ou já teve filhos, você sabe que se você observar um pouco daquele desenho, você é capaz de perceber os gostos, o que é que a criança está passando, não é assim? Irmãos, o desenho artístico, ele revela alguma coisa do artista. Deus está se revelando a nós na criação. Deus está se revelando a nós e dizendo a nós o quanto Ele é grande, poderoso, a majestade dEle. Ao observarmos a criação revela o nosso Deus. Aqui, a sabedoria está dizendo: eu estive com Deus, com Ele, lá na criação, quando todas as coisas foram formadas, eu estava ali estabelecendo os limites, eu estava ali formando cada coisa. É interessante que ele diz assim no versículo 30, eu estava, diz a sabedoria, com ele e era o seu arquiteto. O que é que o arquiteto faz? Dá forma, né? O arquiteto, ele lida com o espaço, ele planeja. Você manda um arquiteto planejar alguma coisa lá na sua casa, ele pega um quartinho de 3x3 e consegue colocar as coisas, organizar as coisas, que você fica impressionado como ele conseguiu ali deixar tudo bem organizado, né? Mas quem é o arquiteto do universo? Quem é aquele que pensou em cada espaço fora de nós e dentro de nós? Que colocou dentro de nós vários membros, bilhões de células que estão em nós aqui. Quem foi? Deus. Ele é o arquiteto. E aí a sabedoria está dizendo: eu estava com Deus na formação de todas as coisas. Eu era o arquiteto, né? Eu era o arquiteto. Meus irmãos, aprendamos a contemplar um pouco mais a criação. A vida corrida muitas vezes não deixa que a gente pare por um instante para contemplar. Às vezes a gente está passando ali e vê aquela lua bonita, né? Aí a gente deveria parar um pouco mais ali, refletir um pouco mais sobre aquilo ali, né? E, meu Deus, quanta beleza, né? O homem, com toda a sua sabedoria, não é capaz de fazer, de criar o que Deus colocou na criação. O homem tenta imitar o que está na criação, mas a criação só Deus é quem pode fazer. Uma vez eu levei uma pessoa para a gente ver o pôr do sol lá na Praia do Jacaré, que é um ponto assim, bem estratégico para quem quer ter uma visão assim da criação, da natureza. Aí a pessoa dizia para mim: eu não estou aqui, mas eu não estou vendo nada. O povo fala tanto, mas não estou vendo nada. E aí a gente percebe que nos falta a contemplação. Como filhos de Deus, nós deveríamos parar um pouco mais, contemplar um pouco mais, irmãos. Tanta coisa bela que tem estado à nossa volta, né? E às vezes a gente passa tão apressadamente. Aqui a criação aqui na nossa cidade, irmãos, tanta coisa bonita tem, mas a gente vive num corre-corre louco, né? E aí não contemplamos a sabedoria de Deus, porque a criação revela a sabedoria de Deus. Mas aí, para a gente encerrar, né, vejamos ainda uma outra característica da sabedoria do nosso Deus. Em terceiro lugar, a sabedoria de Deus, ela dá felicidade a todos que a encontram. Como eu disse inicialmente para vocês, nós somos tendenciosos a achar que a gente pode ser feliz sem considerar Deus. A gente pode ser feliz desconsiderando Deus e vivendo a vida traçando os nossos planos e projetos. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, o que foi que Adão e Eva acharam por sugestão do diabo? E que seriam como deuses. Não precisaria de Deus, não. Eles seriam agora como deuses. Logo, a felicidade estaria neles e não em Deus. Em depender de Deus, não. A sabedoria estaria neles. Meus queridos irmãos, isso não é sabedoria. O sábio deseja que
que Deus, que a eternidade seja conhecida. E a sabedoria aqui, ela se dirige agora aos filhos dela, aqueles que atentam para ela, e diz assim no versículo 32: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. A sabedoria diz: felizes são, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. A sabedoria de Deus, irmãos, é que nos leva à felicidade, irmãos, que nos leva a viver a vida em sua plenitude, a gozar realmente tudo aquilo que Deus planejou para nós e da melhor forma possível. A sabedoria é que nos conduz a isso. Irmãos, os meios para encontrar essa sabedoria também são revelados nesse texto. Como diz o versículo 33, diz assim: ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Meus queridos irmãos, já perceberam como a gente quer falar mais do que ouvir? Irmãos, tem gente que tem uma dificuldade para ouvir, irmãos, que é um problema. Você começa a falar, a pessoa quer mais falar, e quando se cala, na verdade, ela não guarda silêncio interior, ela fica pensando nos seus botões, ela sequer pondera no que você está falando. Na verdade, o silêncio dela é só um silêncio exterior, porque interiormente o barulho está grande e ela não está entendendo nada do que você está falando, porque ela está pensando, né, interiormente. A sabedoria aqui, ela está dizendo como é que a sabedoria é alcançada. E como é que a sabedoria é alcançada? Qual é o método aqui? Ouça. Ouça. Como alguém já disse, né? Nós temos uma boca e 2 ouvidos. A gente precisa ouvir mais, irmãos. Agora não é ouvir, deixar só o som entrar na nossa orelha aqui, né? Nos nossos tímpanos. Não. Ouvir é ponderar. Ponderar. Você sabe quando é que você ouve alguém? Quando você faz parte da história que a pessoa está contando. Você entra na história. Você se envolve na história dela. E naquela história que está sendo contada, você aprende com aquilo que você está ouvindo. Você pode escutar, ficar calado e escutar, mas se você não aprender a ponderar naquilo que você escuta, você não vai obter sabedoria. Você vai acabar tendo que aprender com suas próprias experiências, e isso é sempre mais custoso. É sempre mais custoso. Quem dera se nós tivéssemos, irmãos, um pouquinho de paciência para ouvir os mais experimentados, né? Quantos irmãos aqui, olha as cabecinhas brancas aqui, ó, né? A gente ouvir esses irmãos e dizer: como foi sua experiência, meu irmão? O irmão falar, né? E a gente poder ponderar com eles e dizer: rapaz, eu não vou nesse caminho, não vou assim, vou fazer aquilo, né? Mas às vezes a gente está com aquela mentalidade de adolescente que já sabe de tudo, né? Que já é dono do seu próprio umbigo. E às vezes a gente está quebrando a cara e tendo que aprender com as nossas próprias experiências, né? Suas próprias experiências. Que não é que você não tem que aprender com elas, você tem que aprender, mas é mais custoso. Então seja sábio, aprenda ouvindo. O texto está dizendo aqui: ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, diz a sabedoria, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Olha esse versículo 34, diz assim: vigiando dia após dia. Qual é o método da sabedoria? Escute e vigie. Vigiar aqui é o quê? Observar o que está acontecendo, né? Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Pondere, escute, mas esteja como uma sentinela a observar os passos do inimigo e ver como o inimigo pode puxar o seu tapete ou preparar uma armadilha para você. Meus irmãos, quem tem o espírito pronto a buscar a sabedoria, a encontrará. E o resultado é o favor de Deus, o favor do Senhor, para quem encontra. Mas também, para quem a rejeita, é juízo. Como diz o versículo 35, a sabedoria diz assim: pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, contra a sabedoria, violenta a própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Por que amam a morte? Porque o salário do pecado é a morte. Transgredir a sabedoria de Deus é pecado.
E quem ama transgredir a sabedoria de Deus, ama a morte. Ama a morte. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a entender um pouco mais da sabedoria do nosso Deus. E eu diria a vocês que essa sabedoria, de uma forma bem específica, pode ser compreendida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a revelação da mente de Deus, do coração de Deus para nós. Jesus nos revela o amor que Deus tem por nós. Como diz Paulo, Ele é o primogênito da criação. E nele nós então aprendemos, irmãos, como o nosso Deus, Ele quer que vivamos e como nos conduzir num relacionamento com Ele, de forma que tenhamos aqui vidas felizes. Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento e que nós avancemos no conhecimento do nosso Deus e da sabedoria dEle. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Meu Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e Te louvamos porque a Tua palavra, ela alimenta a nossa alma, a Tua palavra nos revela mais do Senhor, mais de quem Tu és, meu Deus. E nessa noite, nós podemos entender um pouco mais da Tua sabedoria, Senhor, uma sabedoria eterna, que não é passageira, que não se limita, Senhor, a essa existência e aos dias que vamos viver aqui, mas uma sabedoria que esteve antes da criação e permanecerá depois que essa criação passar. Pai, eu te peço, Deus, nos inclina, Senhor, para buscar mais de Ti, para vivermos aqui, Deus, estabelecendo alvos eternos para a nossa vida. Deus, nos livra de tratarmos as coisas passageiras, efêmeras dessa vida, como se fossem eternas, Senhor, porque daqui a pouco, quando tudo cessar, Deus, a única coisa que vai permanecer é aquilo que buscamos eternamente. Meu Deus, abre os nossos olhos para que possamos olhar para o Teu Filho Jesus e perceber toda a verdade, toda a beleza, Deus, toda a sabedoria que o Senhor revelou através do Teu Filho. Meu Pai, que seja o alvo de nossa vida, buscar a vida do Teu Filho e viver segundo o que Ele nos ensina em toda tarefa, em toda atividade que temos aqui para realizar. E que o Teu nome seja glorificado em nós. Eu te peço assim, abençoa a Tua igreja e conduz ainda o restante dessa reunião, Deus, de forma que o Teu nome seja honrado e glorificado. Assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.